Bom, pessoal, a gente falou, né, sobre os últimos dois vídeos, falando sobre como que é a conexão do login com o PHP. A gente montou uns exemplos aqui para ter uma base, né, do que a gente vai utilizar. E como eu comentei, a ideia não é usar dessa forma, que tem um redirecionamento do usuário, vai para aquela página do processamento e depois redireciona para a página interna. A ideia é a gente fazer isso de forma um pouco mais dinâmica e é a maneira que é utilizado hoje, né? Basicamente, quase a grande maioria dos sites hoje utiliza uma interatividade muito maior na parte do front, onde que o usuário nem percebe, né, que está tendo algum processo de informação, que geralmente ocorre em background utilizando o JavaScript. Já dando essa pequena introdução, eu tinha feito anteriormente uma branch separado, né, para esse exemplo, então eu comitei ela também, deixei no salvo no nosso Git, e vou dar agora o checkout para a nossa branch principal, né, onde vai ser realmente desenvolvido utilizando JavaScript. Bom, então o que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem que foi desenvolvida para trabalhar mais para o lado do web browser, então o navegador. Hoje o JavaScript já evoluiu muito, ele se tornou uma ferramenta indispensável na hora que a gente vai desenvolver alguma coisa quando a gente fala de front-end. Então a gente tem vários frameworks, a gente vai falar sobre isso um pouco mais no futuro, em uma outra série, que aí temos o framework, tem o jQuery, tem o Vue.js, tem o React, enfim, tem vários frameworks hoje no mercado que nos auxilia e nos ajuda muito no desenvolvimento de sites mais dinâmicos, tá bom? A ideia nessa série não é usar nenhum tipo de framework, fazer tudo de forma nativa usando os próprios recursos do JavaScript. Entretanto, assim como o PHP, o JavaScript tem muito conteúdo e muita coisa que não vamos abordar aqui, porque a ideia é que vocês pesquisem e explorem a curiosidade de vocês sobre esses temas. Então, eu vou mostrar a ideia nesses vídeos, é mostrar como a gente desenvolve e o que eu vou utilizar. Basicamente, você consegue reaproveitar e reutilizar em qualquer parte de código, em qualquer sistema, que é a parte principal, né, para ter a estrutura de um sistema feito com HTML, PHP, JavaScript e MySQL. Então, o JavaScript é isso, então ele cria uma interatividade muito maior na nossa página, a gente consegue criar coisas muito mais dinâmicas e ele é uma linguagem de programação. E também é uma linguagem que, inclusive, hoje é utilizada no back-end. Então, a gente, ao invés de utilizar PHP, a gente poderia utilizar o JavaScript para processar dados no back-end, no servidor. E como que a gente define o nosso código em JavaScript? Primeira coisa, esse aqui são dois scripts que são JavaScript. Então, são códigos que estão sendo adicionados de forma utilizando um recurso chamado CDN, que é um servidor específico para a gente manter nossos códigos JavaScript, CSS de forma um pouco mais rápida e mais dinâmica. Então, a gente está utilizando aqui o CDN do Bootstrap e do Popper, que são dois recursos que o Bootstrap utiliza, né, para a gente montar o nosso site, digamos assim. Como eu falei, esse aqui é um layout pronto. E aí, se a gente quiser criar o nosso script, né, criar o nosso código, tem duas formas. A gente pode criar aqui simplesmente o código, a tag script, e aqui definir toda a nossa lógica, ou podemos fazer de forma mais organizada, né? A gente pode criar um arquivo aqui. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo na pasta JS. Vou colocar aqui login.js, tá bom? Então, vou criar esse arquivo aqui. E aqui, ao invés de usar essa tag e aqui colocar todo o conteúdo, que ficaria tudo nessa página, e aí de uma forma ou de outra seria um aviso, né, porque eu fico um pouco desorganizado, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o mesmo comando, script, mas vamos utilizar o CRC, ou seja, a gente vai passar qual que é o diretório desse arquivo que a gente vai utilizar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um ponto barra e vou colocar aqui a pasta js barra login, e com isso já coloquei a inclusão do nosso arquivo JS. Diferentemente do PHP, que a gente define uma tag, né, que a gente tem que definir aqui uma tag aqui falando que é o PHP, o JavaScript não precisa, tá bom? Então ele não tem essa necessidade. Uma vez você salvando ele pondo JS, ele já é um JavaScript. Obviamente você não consegue interpolar o HTML com o JavaScript da mesma forma que a gente fez com o PHP. Então, o JavaScript é todo JavaScript. Então, se a gente testar para ver se está funcionando o nosso código lá no nosso site, o que eu vou fazer? Vou colocar um console.log. Isso aqui é um recurso para a gente fazer debug. Então, isso é um recurso próprio do JavaScript. E vou colocar uma mensagem, carregou. Ou seja, se tiver tudo certo,
vai aparecer uma mensagem lá na parte interna do site que está carregando. E eu vou mostrar aqui que essa parte interna do site que eu comentei. Se a gente vir aqui agora, vou voltar aqui para a tela de login e vou apertar F12. Se você apertar F12 no seu teclado do seu computador, ou você clicar com o botão direito aqui e clicar em inspecionar, vai abrir um terminal do seu navegador. Quase todos os navegadores possuem hoje esse recurso, que aqui mostra toda a estrutura do seu site. Então, todo o HTML do seu site está aqui. Mostra aqui a parte do console, que é a parte de debug, né, que a gente faz com JavaScript, que é exibido toda nessa parte aqui. Então, se você quiser fazer testes com JavaScript, você consegue fazer todos os testes por aqui, sem necessidade de fazer a programação lá no código. Então, por exemplo, aqui, ó, carregou, então a mensagem que eu coloquei lá anteriormente está funcionando. Se eu quisesse fazer algum exemplo aqui de um cálculo matemático usando o JavaScript, eu poderia utilizar aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma variável, chamada de soma, e ela vai receber 2 mais 2, ok? Então, nesse caso aqui, está mostrando um defined porque eu apenas executei esse comando, então eu só fiz uma entrada e não fiz uma saída. Mas, se eu colocar aqui agora soma, ele vai me dar o resultado, 4. Ou seja, estamos pegando a variável soma e está mostrando 4. Eu poderia também fazer a mesma coisa, colocar console.log, soma, e ele vai carregar a mesma situação, mostrando 4. Então, essa aqui é uma forma da gente testar nosso código JavaScript sem ter necessidade de estar programando ou sem ter a necessidade de ficar atualizando a página, fazer determinadas situações. Por exemplo, se a gente criar uma função aqui dentro do nosso código, colocar aqui uma função, colocar aqui como exemplo, colocar mensagem. E aqui dentro eu colocar um alerta que vai mostrar uma mensagem, o que eu posso fazer? Se eu vim aqui atualizar a nossa página e eu digitar aqui no nosso console mensagem e executar, ele vai mostrar a mensagem. Ou seja, eu estou chamando uma função que a gente colocou no nosso arquivo. Então, um detalhe muito importante. Então, JavaScript a gente consegue ter essa automação um pouquinho mais rápida no processo de testar, fazer debugs no nosso código. Tanto que se eu pegar aqui e colocar só mensagem agora, ele vai dizer que a mensagem, né, quando eu não passo parênteses, que a mensagem é uma função e o que tem dentro dessa mensagem? Tem um alerta mostrando a mensagem. Então, se você clica nela, você consegue vir aqui, ver o arquivo login e o que tem aqui dentro. Você também consegue colocar mais coisas aqui dentro. Você consegue colocar outras funções e executar tudo pelo próprio navegador. Obviamente, como falei, se você fazer por aqui, não vai ficar salvo no seu arquivo. Mas você tem essa autonomia de fazer essas ações utilizando apenas o console do seu navegador e testar vários recursos que poderia ser feito com JavaScript. Então, isso aqui é apenas uma introdução do que é o JavaScript, o que ele pode fazer e a interatividade que ele vai criar na nossa página, tornando muito mais dinâmica. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a entrar, de fato, na construção, né, desse login com a integração com o banco de dados e fazer isso tudo de forma meio que invisível e mais rápido para o usuário final, tá bom?